De volta já com o Balanço Geral e para falar de um assunto que muitas mulheres conhecem ou já pode ter passado, pelo acesso. É a laqueadura. Um procedimento de esterilização feminino e é um direito das mulheres. Só que para conseguir a cirurgia pelo SUS é preciso cumprir algumas exigências legais. E entre elas, ter mais de 25 anos e pelo menos 2 filhos. Porém, uma joinvilense, mãe de 7 filhos, já juntou tudo o que é necessário. Chegou a ser internada e teve alta, mas ainda não conseguiu fazer a laqueadura. Reportagem que nós aqui do Balanço Geral vamos mostrar para você. Mônica tem 7 filhos. A caçula tem apenas 3 meses e o Lucas, de 4 anos, tem problemas renais. Doença que exige cuidado em tempo integral. Ela estava tomando anticoncepcional injetável e engravidou mesmo assim. Agora luta para conseguir um direito garantido por lei, o de fazer laqueadura. Eu me apavorei quando eu fiquei grávida porque eu tenho uma criança que necessita muito dos meus cuidados e ele tem problemas renais, ele tem eficiência renais e usa 2 fraldas e eu corro muito com o hospital para ele, sabe? Então eu necessito dessa laqueadura, eu preciso e eu tenho certeza que muitas mulheres precisam, mas tem que correr atrás. Ainda quando estava grávida, Mônica reuniu todos os documentos necessários. Investiu R$ 60 em cópias coloridas e reconhecimento de assinatura em cartório, conforme foi orientada no posto de saúde. A expectativa é que fizesse o procedimento logo após o nascimento da filha, na maternidade Darcy Vargas. Mas não foi isso que aconteceu. No momento, para mim, que eu fui internada às 7 horas da manhã, na data do dia 3, eu achei que eu ia fazer uma cesárea e chegaram lá e induziram o meu parto com um comprimido. E no momento era para mim ter feito no outro dia a laqueadura. Chegou no momento da laqueadura, não deu, porque chegou 2 emergências. E no domingo, no dia 5, era para mim fazer a laqueadura. Diz a lenda que o cirurgião não veio. Eu fiquei os 3 dias, conforme eu fui internada às 7 horas da manhã, no dia 3, sem comer, sem tomar água. Depois do nascimento, Mônica continuou correndo atrás. Entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas só conseguiu a resposta de que estava na fila, sem previsão de nova data. A laqueadura pode ser feita em mulheres que tenham 25 anos e 2 ou mais filhos. Mas é preciso um tempo de 60 dias entre o pedido de esterilização e o ato cirúrgico. Mas um projeto de lei 4515 de 2020 do deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, quer alterar a idade mínima para 20 anos. O texto, que ainda tramita na Câmara dos Deputados, também prevê que o procedimento seja feito durante a cesárea. Segundo essa médica ginecologista, atualmente, a esterilização só é feita logo após o nascimento em situações extremas. Do contrário, o médico poderá responder na justiça pelo ato, caso a mãe venha a se arrepender do procedimento. Existe uma lei de 1996, justamente sobre o planejamento familiar, que impõe algumas considerações. Entre elas, a proibição de fazer a laqueadura durante toda a gravidez, parto e puerpério, que são os 40 dias pós-parto. Principalmente porque a mãe está numa situação muito delicada do ponto de vista hormonal, é uma fase em que ela pode ter arrependimentos e principalmente porque a gente não tem segurança do desfecho neonatal. Essa criança pode ter alguma complicação e a mãe vir a se arrepender com mais facilidade. Na laqueadura, o médico corta ou amarra as trompas, evitando assim a ovulação. A vantagem é que o método é definitivo e não depende da usuária para ser eficaz, diferente do anticoncepcional, por exemplo. A desvantagem é um possível arrependimento, pois a reversão não é garantida. Existem casos em que as trompas voltaram a se conectar. Essa ginecologista afirma que a cirurgia deve ser o último recurso, mas se mesmo assim a mulher estiver decidida, deve correr atrás do seu direito, garantido por lei. A falta de estrutura e de uma fila cirúrgica específica para a laqueadura pode dificultar o acesso. Porque alguns municípios ainda não estão organizados de uma maneira tão ágil. Não tem ambulatórios especializados e não tem uma fila cirúrgica única para a laqueadura. Então, isso é uma situação que acontece em Joinville, mas não necessariamente acontece em todos os outros municípios.
É um direito da mulher, né? Se de um lado a gente está lutando também para, às vezes, conscientizar homens da vasectomia, porque também é uma maneira de evitar, né, a gravidez quando não se quer mais, e aí a mulher também lutando pelos direitos. Sobre o caso da Mônica, a Prefeitura de Joinville informou que ela aguarda pela consulta em planejamento familiar para a laqueadura. Como mostrou na reportagem, a posição dela na fila é a 19, mas primeiro deve passar por essa consulta com o cirurgião também. E não há, previsão de quando a cirurgia será feita. Nós entramos em contato também com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde, mas não tivemos retorno até o momento.